Olá, eu sou Érica Vitório, mestranda em Atenção Psicossocial pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A motivação para o estudo da disciplina Democracia, Desigualdades e Direitos surge da minha implicação com as questões que envolvem a inclusão social e a luta pela garantia de direitos dos ditos doentes mentais. Minha trajetória profissional é atravessada pela experiência no campo da reforma psiquiátrica e há 20 anos venho contribuindo como profissional e gestora na construção de uma rede de atenção psicossocial no município do Carmo, Rio de Janeiro, visando a qualificação do cuidado em substituição ao extinto Hospital Estadual Teixeira Brandão. Esse processo teve início no ano de 2001 e foram 176 pacientes desinstitucionalizados, que precisaram de uma rede complexa que acolhesse esses usuários em seu sofrimento psíquico, mas também como novo cidadão provido de direitos e deveres. A rede de atenção psicossocial conta com o CAPS 2, um ambulatório de saúde mental, 4 leitos de saúde mental no Hospital Geral, um centro de convivência, 17 residências terapêuticas, programa de volta para casa, SAMU, serviço de atenção à infância e juventude e cobertura total de estratégia de saúde da família. O desafio cotidiano é sustentar essa rede, sendo ela entrelaçada com outros dispositivos do nosso território, promovendo o cuidado integral ao usuário. Além das instituições e políticas públicas, o processo de reforma psiquiátrica prevê que essa rede de cuidado e solidariedade se estenda também no nível do discurso e das práticas do cotidiano da cidade. Minha pesquisa propõe analisar, do ponto de vista histórico-político, continuidades e descontinuidades na representação social da loucura advindas do processo de reforma psiquiátrica, ou seja, entender se a loucura encontrou e em que medida outros lugares de existência na cidade, num país marcado por uma estratificação social, e em que medida a loucura não enclausurada pode nos ajudar a pensar a vida urbana e a crise mundial da democracia, especialmente no atual cenário da política brasileira. Portanto, discutir a democracia no momento de ascensão de governos autoritários é buscar dar visibilidade às lutas dos grupos sociais pela igualdade de direitos, acesso aos serviços e representação política. No debate político, é crucial a presença da maior variedade possível dos grupos sociais, com diversidade de raça, etnia, gênero, classe social, entre outros. Assim, podemos afirmar que existe uma democracia realmente representativa, mais justa e garantidora dos direitos da sociedade. Pedro Gabriel Delgado, teórico e ativista da reforma psiquiátrica brasileira, em seu texto Democracia e Reforma Psiquiátrica no Brasil, afirma que foram as lutas sociais dos trabalhadores de saúde mental, usuários e familiares que fundaram a Lei 10.216 e a reforma psiquiátrica no Brasil. Mais uma vez, a história vem mostrar a capacidade de organização coletiva do povo brasileiro, sua participação nas conquistas políticas e na transformação social. O modelo de atenção estava baseado numa legislação da década de 30, quando se pensava que o único tratamento para a loucura era o manicômio. Isso nos remete ao que foi discutido na disciplina Democracia, Desigualdades e Direitos, de que todas as conquistas políticas surgiram a partir dos conflitos sociais dos negros, mulheres e trabalhadores em nosso país. O professor Álvaro Nascimento destaca que as primeiras lutas travadas por negros e negras escravizados era por se manterem vivos, próximos de seus entes queridos e no gozo da liberdade possível. Outro objetivo era tentar não ver seus filhos serem vendidos. Gozo de liberdade possível na sua mais simples expressão, que é o direito de se sentir pessoa, de comer, beber, dormir decentemente, de transitar e escolher. Com a abolição da escravatura, surgiu o discurso da miscigenação, de que todos éramos iguais, igualmente brasileiros, escondendo o genocídio que os povos negros, indígenas, mulheres e trabalhadores enfrentavam. Somos um povo desigual em termos de direitos. No final do século XIX, início do século XX, com a industrialização e a proposta de remodelação das cidades e a europeização do Rio de Janeiro, era preciso promover a limpeza urbana, a derrubada dos cortiços sem nenhum projeto de moradia. Os loucos, andarilhos, vagabundos foram recolhidos para santas casas de misericórdia e posteriormente criados manicômios para dar conta da internação de toda sorte de excluídos sociais. É assim que surge o Hospital Estadual Teixeira Brandão, fundado em 1947. Era preciso criar locais afastados dos centros urbanos para acolher toda sorte de degenerados, surgindo então as colônias agrícolas do século XX, com uma proposta de tratamento através do trabalho, a laborterapia. Até 1968, no Teixeira Brandão, haviam enfermarias com celas, muros altos, salas de isolamento denominados cubículos. Esse perfil
foi sendo transformado à medida que as grades foram sendo retiradas, os muros derrubados, permitindo que os pacientes circulassem pela fazenda, privilegiando a laborterapia, principalmente atividades de agropecuária e agricultura. Com a proposta de extinção progressiva dos manicômios e reorientação da assistência, o movimento dos trabalhadores de saúde mental na década de 70, vimos alavancar a reforma psiquiátrica no Brasil. Desse movimento social potente surge a Lei 10.216, primeira legislação em discussão em parlamento latino-americano, e é uma lei social que atravessa inúmeras pessoas, usuários, familiares, profissionais e sociedade civil. A reforma psiquiátrica tem um forte sentido cultural e também sustentação técnico-científica. Em contrapartida ao hospital, com suas ações inapropriadas do ponto de vista farmacológico, com as suas dosagens brutais e o isolamento como prática estigmatizante. O que todos os movimentos sociais têm em comum na história do Brasil é uma mobilidade para promover a transformação social a duras lutas e conflitos e se fazer presente no processo político de democratização do país. O que é tido hoje como direito foi conquistado a duras lutas e devemos ficar atentos para que não haja retrocesso. O último movimento das mulheres surgido no Brasil lançou a grande frente, Ele Não, como nos apontou a professora Leila Linhares, onde as mulheres foram às ruas para protestar contra um presidente que nega os direitos das mulheres. Esse movimento trouxe para as ruas o debate sobre o direito das mulheres e se articulou com outros movimentos sociais, como LGBTQ+, e negros. Num processo de crise sanitária, política e de negacionismo, com o aumento dos índices de violência doméstica e feminicídio no Brasil, é urgente a presença do movimento das mulheres como uma força política que se coloca contra os retrocessos no campo político e social. No campo da atenção psicossocial, estamos vivendo ameaças de retrocesso ao que já consolidamos como avanço, a construção da rede de atenção psicossocial. Desde 2016, surgem notas técnicas, portarias ministeriais e recomendações com forte apelo de classes corporativistas e interesses de classes, no sentido de incentivar as internações, sejam em hospitais psiquiátricos, sejam em comunidades terapêuticas, enfraquecendo nossos dispositivos de cuidado na cidade. Mais uma vez, colocam a saúde como mercadoria e o comércio da loucura a serviço dos laboratórios e empresários da saúde. O subfinanciamento e a precarização do trabalho já são barreiras que nós, profissionais de saúde, enfrentamos no SUS. É nesse momento que vários movimentos em defesa da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial se unem num grande coletivo de profissionais, gestores, usuários, parlamentares para barrar qualquer retrocesso no campo da saúde mental. O lema volta a ser: nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Minha pesquisa traz a discussão sobre novas formas de relação da loucura na sociedade. Pensar o lugar social do louco no Carmo é refletir sobre seus atravessamentos não só no campo psicossocial, mas político e econômico, em suas diversas relações de poder. Analisar este lugar social é fazer uma crítica sobre o tempo presente e planejar ações que sejam efetivas na garantia dos direitos básicos do louco, colocados à margem da sociedade durante séculos. O desafio está em articularmos uma rede de serviços que ultrapasse a área da saúde, mobilizando parcerias com a rede de suporte social, educacional, de trabalho, esporte, lazer, justiça, entre outros. Buscamos o reconhecimento do usuário de saúde mental como cidadão que tem direito ao cuidado e atenção, apostando na derrubada dos muros do asilo. E convocamos todos os atores sociais que fazem parte do cenário da cidade para escrevermos esse tema histórico. Cabe a todos nós um trabalho intenso de reabilitação e inserção familiar e social. Queremos oferecer a essas pessoas, no âmbito do território, cuidado diferenciado, multifacetado, singular, atrelado a um acompanhamento cotidiano reflexivo e comunicante com outros instrumentos de atenção. É o momento de escrevermos nossa história dentro do contexto de reforma psiquiátrica no Brasil.